da igreja, e a Ti devemos toda a honra e toda a glória. Eu quero agradecer por essa família e pedir toda a paz do Senhor esteja sobre eles e seus filhos. Guarde-os, livra-os de todo mal, que eles sejam frutíferos, prósperos, cheios da Tua alegria, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Sejam bem-vindos, a casa é de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28, ao verso 30. Romanos, capítulo de número 8, versículo 28 ao 30. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Feche seus olhos. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, pela Tua unção, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pela Tua verdade. Obrigado por este encontro. Obrigado pela Tua presença em nós e que o Espírito Santo que se move livremente entre nós nos faça compreender a Tua palavra, aprender mais de Ti, conhecer mais de Ti e de alguma forma que a Tua palavra provoque em nós, produza em nós crescimento para a salvação, maturidade, edificação, instrução, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nesse trecho, a gente tem uma importante parte das Escrituras no que se refere ao amor. E a gente tem falado muito sobre isso, e eu acredito que isso é o principal tema, e que deve ser enfatizado, que deve ser buscado, que deve ser frisado. Nós não podemos desistir de amar, porque se desistirmos de amar, desistimos de Deus. Pelo o culto da semana passada, a gente falou muito sobre isso. E a verdade é que quando a gente desiste do amor, desiste de Deus. E quando desiste de Deus, desiste de si mesmo. E aqui a gente tem um apóstolo Paulo enviando uma carta à igreja que ficava ali em Roma, mas que também se destina a mim e a você. Nesse importante texto, existe uma declaração, uma confissão que trouxe uma reflexão no meu coração esses dias, das quais eu quero compartilhar. Nesse versículo 28, o apóstolo ele enfatiza: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou enfatizar essa frase, essa palavra, sabemos. Repita comigo, sabemos. Perceba esse teor, esse início da reflexão do apóstolo, onde ele enfatiza algo que a priori não vem como uma novidade, parece uma coisa que já estava ali no entendimento coletivo da igreja. Ele não traz aquilo como uma novidade. Ele traz essa expressão como algo comum na igreja. É algo normal, é algo comum, é algo
do entendimento coletivo. As pessoas sabem disso, nós sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero enfatizar esse ponto, porque essa expressão sabemos, talvez nos dias de hoje não seja assim tão enfática. Será que nós sabemos mesmo? Será que sabemos? Será que você sabe? Porque o que eu tenho visto nos dias de hoje é que nem todos nós sabemos dessa verdade. O cristão muitas vezes sabe muita coisa pelo conhecimento, pelo estudo, pela pregação. Às vezes a gente sabe até pela repetição, de tanto repetir. Repete no meio evangélico, a gente está sempre repetindo, que de uma certa forma a gente é como se fosse aquele disco que fica repetindo. Então a gente recita algumas coisas, mas esse saber é um saber mais profundo. É um saber que consegue impactar a minha vida, é um saber que consegue me direcionar, é um saber que muda muita coisa. Não é um saber de repetição, é um saber de vida, é um saber de ação, de agir, de compreender, de viver. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim, porque aqueles que amam a Deus são aqueles chamados por Deus para algo. Um homem que ama a Deus é um homem que foi chamado por Deus para algo, de modo que não tem como separar o amor a Deus do chamado e do propósito. E é justamente nisso que eu tenho enfatizado, tenho colocado isso e vou continuar colocando. Eu espero que eu seja muito repetitivo, eu espero que eu seja até chato às vezes. Eu espero que você abuse de ouvir tanto o que eu quero dizer, o que eu preciso dizer. Eu espero que você já diga assim, esse discurso eu já conheço. Enquanto isso não acontecer, não é suficiente. Mas é importante que esse discurso esteja no seu coração de uma forma muito clara e que isso possa produzir em você, provocar em você uma mudança de pensamento e de atitude. Porque enquanto o conhecimento for teórico, e eu repito, a teoria e a prática têm um abismo imenso. Saber recitar, conhecer a palavra, pregar a palavra é uma coisa. Viver de uma forma revelada no seu íntimo é outra, totalmente diferente. Por essa razão, o apóstolo Paulo coloca isso aqui como algo que era do sentimento coletivo, do entendimento coletivo, algo que se praticava, algo que era comum. Nós sabemos, isso está dentro de nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O chamado de um homem em Deus tem um propósito definido. E o chamado do homem em Deus está vinculado a esse amor. De modo que não existe chamado nem propósito se não houver amor. Eu tenho dito isso em pequena escala, mas deveria dizer muito mais para as pessoas que exercem funções ministeriais. Você que é do louvor, você que é da dança, você que ajuda no estacionamento, aliás, Machará, homens, precisamos de voluntários ali fora, servindo a Deus. Quanto mais voluntários homens servindo ali no estacionamento, maior o rodízio. Ok? Então, homens, façam isso.
Aí você me pergunta, por que eu devo fazer, pastor? Aí eu digo, por amor a Deus. Como eu falei e repito, o chamado e o propósito em Deus só existe função, só existe objetivo se for por amor. Sem ele tudo perde sentido. Fica um fardo, fica um peso. Fica sofrido. Fica angustiante. Fica pesado. O amor é a razão do nosso servir. O amor é a razão do nosso projeto em Cristo. O amor é o motivo do meu trabalho, do meu projeto em Deus, do propósito, do chamado da minha vida. Se isso não for a fonte motivadora, nenhum trabalho existe. É só suor e cansaço. Então eu quero colocar isso de uma forma bem clara. Todos que exercem alguma função ministerial, departamental, até mesmo burocrática, seja ela qual for, que diga respeito à igreja, que diga respeito a Deus, tudo isso tem uma fonte motivadora, e essa fonte motivadora se chama amor. É nisso que estamos respaldados, é isso que sustenta o trabalho, é isso que faz com que o nosso ofício ministerial tenha valor, tenha sentido. Porque se não for dessa forma, não há sentido. Propósito e o chamado em Deus tem fonte, o amor. Agora, aqui no versículo 29 ele explica que eu e você fomos chamados por Deus, fomos predestinados a algo. A nossa vida nunca foi minha, nunca foi sua. A nossa vida sempre foi de Deus. E ele diz que ele nos conheceu de antemão e nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Sermos a imagem de seu Filho. E muitas vezes o cristianismo, ele se afasta um pouco da imagem do Filho. Eu gostaria que essa ênfase na imagem do Filho estivesse mais clara para mim e para você. Porque o Evangelho hoje ele tem muitas vertentes. Eu já ouvi algumas coisas tipo, permaneça no seu chamado, permaneça no seu dom, para justificar um afastamento da imagem de Cristo. Entenda isso. Nós temos que aceitar que a igreja ela é um coletivo de dons espirituais, de atividades, de talentos diversos. E cada um tem esse dom e talento diverso para desenvolver, crescer e manifestar isso coletivamente. Porém, algumas vezes isso se torna um pretexto para se distanciar da imagem do Filho. E o que significa distanciar da imagem do Filho? Significa colocar todo o seu valor, toda a sua esperança na prática e no ofício conforme o dom que lhe foi concedido. Por exemplo, eu vou falar aqui de um pregador, para não falar de ninguém, eu vou falar de um pregador, vou falar logo de mim. Não tenho dúvida que eu recebi um dom para pregar, não tenho dúvida. Não tenho. Porque antigamente eu não sabia nem falar direito, muito mais pegar no microfone. Não tenho dúvida que esse dom foi dado por Deus. Por isso foi sendo desenvolvido na minha vida. Mas, se eu utilizar esse pretexto de sou um pregador, para me distanciar de Cristo, eu vou estar colocando a minha expectativa, a minha esperança no dom que Deus me deu. E eu vou fazer desse dom um ídolo para a minha vida. Eu vou fazer desse dom uma realização especial. Isso vai me distanciar da imagem do Filho de Deus. Eu vou me tornar bom,
As pessoas vão aplaudir, eu vou ficar satisfeito, e mais cedo ou mais tarde eu vou descobrir que eu me distanciei da imagem do Filho. Como que eu faço com que isso não aconteça? Primeiramente, lembrando que eu fui predestinado para ser a imagem do Filho de Deus. Eu não fui predestinado para ser um pregador. Eu não fui predestinado para ser essa expressão no meu dom. Antes disso, eu fui chamado para ser a imagem do Filho. Você foi chamado para ser a imagem do Filho. Existem muitos cristãos hoje que ficam assim perdidos, dizendo: Deus, o meu chamado, o meu propósito, os meus dons, as minhas habilidades, eu preciso exercê-las, sim, claro. E quando elas não exercem, elas ficam frustradas, desanimadas, decepcionadas, deprimidas. E elas esquecem que o chamado, primeiro chamado, a predestinação, foi ser a imagem do Filho. De modo que a alegria é descobrir que aos poucos o meu coração está sendo trabalhado no amor, como é no Filho. Porque Jesus era isso. Talvez você diga: era um grande pregador Jesus? Sim. Era um grande operador de milagres? Sim, com certeza. Era um discipulador de mão cheia? Com certeza. Certamente. Era um mestre? Era um doutor nas Escrituras? Sim, ele era tudo isso. Ele tinha um dom de misericórdia, de ajudar o necessitado, o aflito, o doente? Com certeza. Mas isso tudo não era a ênfase de Cristo. A ênfase de Cristo era o chamado de ser como o Pai. A obsessão de Jesus na terra era ser o que o Pai era, o que o Pai fazia, o que o Pai orientava, o que o Pai dizia. E por essa razão, Jesus era filho de Deus. Essa era a obsessão de Cristo. Ser como Deus. Fazer o que Deus fazia. Realizar o que o Pai dizia. Essa era a alegria. Por isso, queridos, antes de pensar, até mesmo no seu ministério, no seu chamado, na dança, no louvor, no pregador, no pastor, no orientador, no expulsador de capeta, se é que existe isso, no intercessor, naqueles que fazem atividades de serviço, de misericórdia, de visita, de seja lá mais o que for. Antes de tudo isso, eu, como indivíduo, preciso entender a minha alegria e a minha predestinação eterna. Antes da fundação de tudo, você foi predestinado para ser a imagem do Filho. Você foi. É isso que Deus espera de você. É isso que a sua jornada vai provocar em você. Ser a imagem do Filho. E aí sim, sendo eu imagem do Filho, compreendo que todas as coisas que me forem confiadas, projetos, ministérios, talentos, dons, unção diversa, seja para isso, para aquilo, para outro, para lá ou para cá, não interessa, seja o que for, que eu me torne bom conforme a graça de Deus, que vai ampliando, aumentando, construindo, edificando. Tudo isso só vai existir como sentido para mim, porque sou filho de Deus, compreendo meu propósito, meu chamado de predestinação a ser a imagem do Filho de Deus. E o amor ao Pai é a fonte de todas as coisas. Quantos estão me entendendo aqui hoje? Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Entender essa predestinação
é mais importante do que o seu ministério pessoal, particular. A predestinação é tudo. Ser como Cristo é tudo. Fazer o que Ele fez é tudo. Como fez e por que fez é tudo. Volto ao versículo 28 para respaldar essa mensagem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui entra a parte da revelação que eu quero traduzir aqui aos irmãos. Se de fato nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em primeiro lugar eu preciso saber se eu amo a Deus. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, eu preciso saber se esse amor que eu tenho para Deus, a Deus, não é uma coisa platônica, sentimental e poética. Porque tem muita gente que diz, eu amo tanto a Deus. Como eu amo Deus. Te amo tanto, te amo. Deus, eu te amo. Te amo. A coisa tão poética. A coisa assim tão melancólica. Mas que não traduz chamado nem propósito de Deus. Porque esse amor que eu tenho a Deus, ele se manifesta segundo o chamado, segundo o propósito de Deus na minha vida. Por essa razão, eu só posso saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se eu sei e eu entendo que eu vivo um propósito em Cristo. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz a diferença entre entrar numa fila para pedir oração e estar ali na fila orando. Faz toda a diferença. Isso muda um pouco as coisas. Isso te coloca numa orientação de participante do mistério de Cristo, ou do ministério de Cristo, de ajudador, de apoiador, de pregador, de orientador, de instrutor, o chamado nele. De modo que se eu compreendo isso, se eu sei da minha predestinação, se eu sei do chamado dele na minha vida, se eu vivo isso de uma forma integral, se eu estou participando dos mistérios de Cristo de uma forma integral, eu posso saber, de uma forma poderosa, absoluta, reveladora, pacificadora em mim, que todas as coisas cooperam para o meu bem, e que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, seja coisa boa, seja coisa ruim, seja uma dificuldade, seja uma aflição, seja uma situação de crise, seja lá o que for, não interessa o que vai acontecer comigo. Se eu estou no caminho eu sei que todas as coisas acontecem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei, e é uma revelação, e isso, qual é a importância disso, pastor? Qual é o problema disso? O que isso vai mudar na minha vida? Muita coisa, irmão. Muita coisa. Eu poderia citar algumas delas. Como, por exemplo, você vai deixar de chorar por algumas coisas, por muitas coisas. Você vai deixar de chorar por muitas coisas. Você vai deixar de sofrer por muitas coisas. Você vai simplesmente deixar de se desesperar por muitas coisas. Você vai deixar de ficar ansioso por muitas coisas. Você vai deixar de ter medo de muitas coisas. Você vai deixar de reagir de uma forma negativa por muitas coisas. Muitas coisas. Ou quem sabe, por
todas as coisas. Porque se eu tenho a revelação em mim, no meu coração, na minha vida, de que todas, diga com força, todas, irmãos, todas é todas, no grego, no hebraico, no aramaico, no inglês, no japonês, no chinês, tudo é tudo, toda é toda, todas as coisas cooperam. Pastor, você não sabe o que está acontecendo, e daí? Você quer uma solução para o seu problema? Ou você gostaria que todos esses problemas cooperassem para o seu bem? São duas coisas distintas, irmãos. Tem gente que sempre vai ficar escorregando na ribanceira a vida inteira. Tem gente que vai viver isso tomando tombo, machucando, escorregando, tomando caldo. Tem gente que vai ser assim para sempre, irmão. É só escorregando. Ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Sempre. Tem gente que vai ser assim sempre. É uma ribanceira, escorrega e cai, é o tempo todo. É sempre ali, na pontinha dos dedos. Tem gente que vai de mal a pior, sempre assim. Agora, você quer uma oração para o seu problema? Você quer uma resposta? Você quer uma mudança, um milagre? Sabe, irmãos, Jesus é um Deus de milagres, eu sei que é. Ele faz milagre, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele dá carro? Dá, irmão, dá. Dá carro, dá casa, dá emprego, dá um monte de coisa. Se você pedir, Ele dá mesmo. Se você importunar, Ele vai dar mesmo. Ah, mas eu quero um cruzeiro. Dá também. Deus dá. A natureza de Deus é entregador, Ele entrega tudo, Ele dá tudo. Isso é Deus. Ele não está importando com isso, não. Agora, cuidado. Às vezes você recebe uma coisa e se arrebenta, né? Ele dá, mas você às vezes morre por causa disso, né? Ele dá. Agora, uma coisa mais estúpida que eu vejo no meio evangélico é crente precisando de milagre. Os crentes hoje precisam de milagre. Crente hoje precisa cada vez mais de um milagre. E fazem campanha para isso. Abarrotam as igrejas por causa de um milagre. O desespero todo dia. A aflição terrível. Milagre. Deus me dá um milagre. Irmãos, eu oro, eu peço a Deus coisas, claro. Mas voltemos ao texto da palavra de Deus. E perceba se eu estou ficando louco, se eu estiver me interna ou não. Mas a palavra de Deus diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perguntinha para você: qual é a tônica da sua vida? Pedir um milagre? Ou pedir amor? Segundo esse texto lido, marque a alternativa correta. Porque se você marcar a alternativa errada, tu vai sofrer a vida inteira. Marque a alternativa certa, irmão. Você quer o milagre ou você quer mais amor de Deus, a Deus, para um propósito nele, para um chamado? O que você quer? Marque a alternativa. Saia desse culto hoje com um X marcado. E se você não marcar nada, é como se não tivesse marcado. Marcado errado. Então, irmãos, eu não sei se eu estou ficando louco, se eu tiver minha interna. Mas segundo esse texto, viver atrás de um milagre para ver se eu não morro, não é papel de crente. Não é papel de evangélico, cristão, nascido de novo, batizado no Senhor, no corpo de Cristo. Não.
Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que se eu estou aqui pedindo um milagre, eu não estou entendendo que aquilo ali coopera para o meu bem. Não estou entendendo nada. E por isso eu sofro, por isso eu choro, por isso eu me desespero, por isso eu fico com ansiedade, por isso eu fico nervoso, por isso eu peco, por isso eu me iro. Porque eu não entendo nada e hoje, a cada dia mais, a gente vê uma legião de cristãos que não sabem de nada, que não entendem nada, que não conhecem o seu chamado, que não querem ser predestinados a serem como Cristo. Cristo se torna um ícone, um ídolo. É claro que você o adora. Mas tem muita gente que idolatra Jesus. Ixi, agora a heresia é completa. Pode me queimar lá fora, irmão. Ele não quer ser idolatrado. Ele quer ser modelo. Ele quer ser você. Ele quer fazer com que você tenha a mente dele, mente de Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Ele quer estar em você, agindo em você, fazendo em você, realizando em você, falando em você, irmão. Isso é cristianismo. Não é um Cristo para ser adorado, é um Cristo para que eu me transforme nisso que Ele é, imagem. Mas que a minha adoração reflita na minha admiração por Cristo, as suas palavras, a sua atitude, a sua pregação, o seu jeito de agir, o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer, o seu jeito de se relacionar com Deus, com o Pai, a sua forma de viver, a sua declaração, a sua confissão, tudo isso é a minha admiração por Ele, que faz com que a minha admiração, a minha adoração, a minha prostração nele, me faça querer, desejar ser como Ele, agir como Ele, me espelhar nele, abrir mão de coisas como Ele. Quantos estão me entendendo em nome de Jesus? Mas enquanto Cristo continua ali naquela cruz, levantada, exaltada como um símbolo de algo que pode mudar tudo, só não muda o meu caráter, não muda a minha mente, não muda a minha fala, não muda o meu ser, não transforma o meu espírito, não provoca renovação. Enquanto isso não acontecer, esse é um cristianismo religioso. E como religião, igual a muitas outras. E está muito claro que aqueles que se dizem evangélicos, mas que não buscam ser como Cristo, não buscam amar a Deus, não tem garantia, nem passe para lugar nenhum no céu. Não tem. Não há. Mas, se eu exercito a minha identidade em Cristo, se eu exercito a predestinação, porque Deus lhe predestinou para isso, e se há essa predestinação no meu coração como motivação, o amor que eu tenho por Deus, a minha realização já tem sentido. Não é uma autorrealização, não é algo que eu possa construir para mim, mas para Deus, para o Pai. E porque eu amo a Deus e faço tudo isso por amor a Ele, não por amor a mim, mas por amor a Ele, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sei. Então não importa. Pedir milagre já não se tornou prioridade. Para mim, não. Para você, sim. De modo que eu vou pedir um milagre para os outros, mas para mim eu vou saber. Eu vou saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o desafio de hoje não é receber o milagre, é saber que todas as coisas cooperam para o meu bem. O desafio não é ter um toque divino em alguma situação, em alguma causa, porque Ele, com oração, toca, realiza, constrói, orienta. O grande desafio de hoje, o desafio dos nossos tempos, é saber, é eu compreender, é eu me alegrar nisso. E aí você entende, o apóstolo Tiago, quando diz, tende por motivo
de toda alegria, passardes por inúmeras provações, de modo que a gente pensa, Tiago é doido, o cara vai se alegrar porque está passando por provações, que loucura é essa? E por que ele tem essa loucura? Porque ele sabe, ele sabia. Você sabe? Você sabe? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta, você sabe? Sabe mesmo? Mesmo? De verdade, sabe mesmo? Sabe mesmo, lá no fundo você sabe, porque irmão, este saber, ele muda o comportamento, esse saber muda tudo dentro de mim, esse saber muda o meu posicionamento, esse saber muda a minha alegria, esse saber muda a minha motivação, esse saber muda a minha esperança, esse saber muda todas as coisas dentro de mim. E ele conclui dizendo, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a esperança que nós temos. Ele te glorificará. Já pensou nisso, irmão? Não é você que vai se glorificar, não. Ele vai te glorificar. Se Ele te chamou, se te justificou, aos predestinados, Ele glorificará. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa certeza, essa é a minha certeza, essa é a nossa certeza de que Ele vai te exaltar. A crise que você está passando, o problema que você está vivendo, você não precisa de um milagre, você precisa de amor. Todas as coisas cooperam para o bem, para o bem. Ou seja, o final da história vai ser maravilhoso. Problemas, circunstâncias, situações. Se você quer um milagre, você não precisa de um milagre. Você precisa de convicção. Você precisa saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Glória a Deus. Você não precisa de um milagre. Você precisa de uma certeza de amor no seu coração a Deus, amor a Ele. No final da história, Ele já declarou na sua palavra, você tem essa confiança. Eu tenho essa confiança, eu já não me importo com muitas coisas não, irmão. É um processo, não é da noite para o dia, devagarzinho, aos pouquinhos. A gente vai deixando de se desesperar, vai deixando de esquentar a cabeça. Tem tanto quente esquentado, estourado, xingador. Não, pelo amor de Deus, está na bênção, irmão. Glorifica o Senhor, ame mais ainda, tenha mais essa convicção no seu interior. Mas não se afaste da identidade de Cristo. Quantos crentes que não conhecem a Deus, que não querem ser como Ele, que não suportam a palavra, a sã doutrina, recitam às vezes com muita ênfase, mas estão distantes de sua prática contínua. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. A nossa oração hoje, irmãos, precisa ser essa, que você saiba que todas as coisas cooperam para o bem. Porque se você não souber disso, você não vai saber de nada. Não tem nada para saber, nada para saber. Agora, se você souber disso, você sabe tudo o que precisa. Quantos porquês? Por que, Senhor? Por que, papai?
Por que, Jesus? Por quê? Por quê? Por quê? O homem sofre, fica infeliz com tantos porquês. Tantas respostas que a gente pensa que Deus não respondeu. Enquanto você está achando que Deus não respondeu, Deus já respondeu e disse: filho, filha, isso aí está cooperando para o seu bem. Se você me ama, isso está cooperando. Mas se você não me ama, você não sabe de nada. Não conhece nem o começo da história. O começo da história é que você foi predestinado, chamado para isso. Não tem outra história nisso. A sua vida foi para Deus. Ele que te criou, Ele te fez. Ele não fez você para você, Ele fez você para Ele. Você é dele e acabou o assunto, a história. O homem pertence a Deus. E quando você declara que Jesus é o Senhor da sua vida, você está dizendo: eu sou de Deus e ponto final. Eu faço o que Ele quer que eu faça. Eu digo o que Ele quer que eu diga. Eu realizo o que Ele quer que eu realize. E eu amo porque Ele quer que eu ame. É isso. Hoje eu peço que o Espírito Santo grave essa mensagem no seu coração, na sua mente, na sua razão, no seu intelecto, na sua emoção, na sua alma e também no Espírito. O Espírito já tem ela por natureza já, mas na tua alma e no teu intelecto, no seu emocional, que isso fique aí dentro de você, que isso modifique as suas relações pessoais, que isso modifique a sua forma de agir no dia a dia, que isso modifique a sua relação com a crise, que isso modifique a sua relação com as perdas, que isso modifique a tua relação com as contendas e discórdias, que isso mude a sua relação com a tragédia, que isso mude a sua relação com a vida, que isso mude a sua relação com o próximo, que isso mude a sua relação com Deus, que isso mude a sua relação consigo mesmo, que isso mude tudo, que isso mude tudo, que isso mude tudo, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Em nome de Jesus, eu quero que você fique de pé nessa noite. E eu quero convidar você a adorar a Deus pelo que Ele é. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso, maravilhoso. O caráter de Cristo, Ele é incomparável. Ele é maravilhoso, um conselheiro, Deus forte. Ele é um pastor, Ele é o irmão mais velho, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Cristo vencedor. Eu quero que você adore pelos atributos dEle. Quanto mais você admira os atributos de Cristo na sua vida, você se aproxima dEle. Por quê? Porque é o desejo do Pai para você que você seja como Jesus. Não, Ele não quer que você seja como seu pai carnal. Ele não quer que você seja como sua mãe carnal. Ele não quer que você seja como seu avô, como seu tio. Ele não quer que você seja como um desses ídolos modernos. Não, Ele não quer que você seja como esses artistas gospel. Não, Ele não quer isso para você. Ele quer que você admire o caráter de Cristo e que você seja transformado a cada dia como Ele é. Levante suas mãos, feche seus olhos e comece a adorar a Ele, a Cristo. Adorar para se tornar como Ele. Adorar para compreender as suas razões, as suas motivações, as suas ações, os seus interesses, aquilo pela qual Cristo viveu, aquilo pela qual Cristo nasceu, aquilo pela qual Cristo morreu. Isso, a cruz de Cristo não foi feita para ser carregada, foi feita para ser um estilo de vida. Levante suas mãos e o adore, porque essa adoração te aproxima dEle,
Essa adoração te identifica. E meu Deus do céu, o que eu peço hoje é que a igreja tenha prazer nisso, prazer de se tornar como Ele, a cada dia buscar ser como Ele. Que isso seja o prazer, porque esse prazer de ser como Ele vai fazer toda a diferença, vai me tornar alguém chamado, predestinado para algo. Isso fará com que o meu amor cresça por Ele. E ao crescer o meu amor, eu vou entender que eu não preciso de milagre mais nenhum. Sabe por quê? Porque tudo já foi me dado. Eu já tenho todas as coisas. Ei! Eu já tenho todas as coisas. Ei! Você já tem saúde. Você já tem a vida eterna. Você já tem todas as promessas de Deus. Nele temos o sim e o amém. Tudo já foi dado, conquistado, realizado, produzido, porque você já foi justificado. Isso significa que já não existem maldições. Ei, escute, não existem maldições na sua vida. Para você que acha que está vivendo maldição, eu digo para você, isso é mentira. Você não está vivendo maldição nenhuma. Talvez possa estar vivendo a maldição de não saber, a maldição de não saber, a maldição de não compreender, a maldição de não saber a verdade. Porque se você souber a verdade, se você souber hoje, colocar no teu coração que você sabe, que você entende, então você vai saber que não é maldição que você vive. Você está vivendo uma vida abençoadíssima. E vou dizer mais, tão abençoada, mas tão abençoada, que todas as coisas estão cooperando para o seu bem a cada dia, a cada hora. Inimigos, faladores, gente ruim, seja lá o que for, ladrões, gente que traz, gente que mente, gente que rouba, gente que fala, não importa. Perdoa, perdoa, ame os inimigos, alimente eles, ajude-os, estenda a mão, seja misericordioso, cheio de graça, cheio de amor. Por quê? Sabe por quê? Porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, levante suas mãos, adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Príncipe da Paz. Cante. O que dá a um Deus que tem tudo, o que ofertar ao dono do ouro, o que dizer ao dono das palavras de vida eterna. Me entrego, me rendo a ti. Me entrego, me rendo a ti. Me entrego a ti, Senhor, a ti, a ti. Me entrego a ti. Levante suas mãos e adore a sua presença. Adore a sua presença. Adore a sua presença. Invoque o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Engrandeça o Senhor. Você realmente o admira? Você realmente o adora? Você realmente o adora? Oh! Muita gente já não adora Deus. Muita gente já não adora, já não admira. Oferta sou Oh! um sacrifício sou Adore! Ei! Te dou minha vida como oferta de amor. Oh! Não quero mais viver pra mim mesmo. Oh! Deus! Crucificado,
sou eu, o sacrifício sou eu. Te dou minha vida como oferta de amor. Não quero mais viver pra mim mesmo, crucificado contigo estou. Me entrego, me rendo a ti. Aleluia. Me entrego. Feche seus olhos. Levante suas mãos. A palavra de Deus diz que o Pai está à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade. É sobre essa verdade que nós falamos aqui hoje. Porque a palavra diz que nós somos transformados enquanto contemplamos como um espelho. À medida que nos olhamos para Deus, somos transformados à sua imagem. O processo de transformação, talvez você diga: Deus, eu estou tão distante da sua santidade, de sua perfeição absoluta. Mas às vezes a gente coloca um impedimento por causa disso. É claro que nós temos pecado, é claro que nós temos falhas, é claro que nós temos uma carne que é uma natureza maligna, que nos afasta da vontade de Deus. Mas a palavra também diz que existe um espírito que habita com o seu espírito vivificado, e que esse espírito quer tudo de Deus, quer tudo de Deus. E por essa razão o Pai procura os adoradores que adoram em espírito, porque com a carne é difícil adorar, irmãos. Aliás, não tem como, mas você pode subjugar a sua carne para adorar a Deus. Por isso ele procura aqueles que adoram em espírito. Agora, em verdade, é porque isso é a tônica da adoração. Às vezes a gente não sabe nem por que adora a Deus. Às vezes a gente não sabe por que adora a Deus. Às vezes a gente pensa que tem que adorar a Deus porque tem que adorar a Deus, porque crente adora a Deus, porque todos os evangélicos adoram a Deus, e assim que se faz na igreja, todos adorando a Deus. Mas adorar em verdade tem a ver com essa característica de contemplar a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, de modo que essa verdade te liberta. A verdade das ações de Cristo, a verdade de suas práticas, a verdade de sua palavra praticada, a verdade de sua forma de agir, de ser, de compreender a vida, de compreender o propósito dessa vida e ser para ela um filho de Deus. Quando você ama isso, você está adorando em verdade também. E esse adorar em verdade te aproxima da santidade de Deus. Talvez você diga: isso aqui eu não sou capaz. Comece a admirar a capacidade de Cristo de superar essas questões pecaminosas. Comece a admirar, comece a se apaixonar por isso, e você vai se tornar como Ele. Aos poucos você vai se tornar como Ele. Adore. Feche seus olhos, levante suas mãos. Ame a verdade. Ame a verdade agora. Ame a verdade. 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 Entrega. Ame a verdade. Adore essa verdade. Se apaixone por essa verdade. Se apaixone por essa verdade. Ele passou por todas as tentações e não pecou, irmão. Você está passando por tentações. Adore a verdade de Cristo, porque Ele passou e venceu. Ele venceu. Isso significa que você pode vencer também.
Ele pode fazer com que você vença. Eu me entrego. Oh, mais alto, levante suas mãos e diga: Me entrego. Oh! Me rendo a ti. Me entrego. Oh! Me rendo Se renda, a irmão! Se renda! ti. Me entrego. Me rendo a Oh! ti. Me entrego. Me rendo a ti. Me entrego, me rendo a ti. Adoradores do Espírito! Me entrego, E em verdade, me rendo e em verdade, em verdade, me entrego, me rendo a ti. Me entrego, me rendo a ti. Oferta sou eu. declare! O sacrifício sou eu. Oh! Te dou minha vida como oferta de amor. Não quero mais viver pra mim mesmo. Crucificado contigo estou. Crucificado contigo estou. Crucificado contigo. Aleluia, dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Glorifique o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero convidar aqui o pessoal que batizou no último batismo a vir aqui à frente. O pessoal que batizou, pode vir aqui. O pessoal vai ficar aqui na frente, vai ceiar aqui na frente. Primeira ceia, pós-batismo. Oh, glória. Pode ficar aqui enfileirado, um do lado do outro. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar aqui pelos elementos. Levante suas mãos para cá. Pai Celestial, obrigado pela ceia do Senhor, pela renovação dessa aliança, pois confiamos no sacrifício, confiamos no sangue derramado, confiamos na oferta de amor que nos foi dada. E nós apresentamos a ceia como expressão dessa aliança. Renova, fortalece, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Você que é batizado nas águas, que está em paz com o corpo de Cristo, você vai participar desse momento. Podem sentar-se.